Abra sua Bíblia em Jó, no capítulo 42, verso 2, a soberania de Deus no sofrimento de Jó. Jó, capítulo 42, verso 2. Assentado de forma reverente, nós vamos ler a palavra do Senhor. Jó, capítulo 42, verso 42. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Senhor, muito obrigado pela palavra lida. Suplicamos que ela fale à nossa mente e também ao nosso coração. Nós repreendemos, Deus, toda obra contrária à tua palavra. Te bendizemos, Pai, adorando-te, Deus, em nome de Jesus. Amém. Pensei no que falar sobre Setembro Amarelo. E o personagem de Jó foi o que veio à mente. E é interessante quando a gente começa a estudar um pouquinho sobre o sofrimento dele, porque o livro dele apresenta ele como um homem justo, íntegro, o maior do Oriente. E se você me acompanhar, já entrando no capítulo 1, voltar um pouquinho lá para o capítulo 1, você vai conseguir perceber um pouquinho daquilo que Jó viveu na sua caminhada. Se você logo abrir no primeiro capítulo do verso 1, o texto diz assim: era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal, um homem íntegro. Se você me acompanhar, do verso 3, sua vida parecia perfeita. Tinha uma família numerosa, uma riqueza imensa, e o texto diz assim: de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Se você continuar me acompanhando, no capítulo 2, do verso 3, diz assim: disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Ainda retém a sua integridade, embora me incitasse contra ele para o consumir sem causa. No entanto, sua fé está colocada à prova. Se você me acompanhar ainda, Jó no capítulo 1, verso 14 e 19, começa a surgir, a vir algumas mensagens. E dentre elas, em meio a essa situação de provação, então, ele foi recebendo algumas notícias devagarzinho. Em um dia, ele perdeu todos os seus 10 filhos, seus servos, todos os seus bens materiais. Olha o que diz aqui o texto, a notícia, como vai chegando para ele, e ele vai perdendo. Então veio a mensagem a Jó e disse: só eu escapei para trazer-te a nova. Depois ele foi atingido de uma doença terrível, com feridas dolorosas por todo o corpo. E diz o texto, no capítulo 2, verso 7, então saiu Satanás da presença do Senhor e feria Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. É tanta notícia ruim, que eu confesso que eu nunca vi alguém receber tanta notícia ruim de uma vez só. Estava sendo provado, os filhos morreram, perdeu os bens, perdeu os empregados. Além disso, foi acometido de uma doença maligna da planta dos pés, do alto cabeça. E ainda tinha a sua mulher, do capítulo 2, verso 7, verso 9. Então disse a sua mulher: ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Naquele momento a mulher olha para até aquela situação: você ainda continua íntegro? Esquece isso, amaldiçoa o teu Deus e morre, cara, vai embora, morre logo. Se você acompanhar ainda a ideia desse livro, para compreender o sofrimento, porque naquele contexto, a ideia era de que o que Jó estava vivendo era resultado de um pecado pessoal. E se você me acompanhar no versículo 22, verso 5, seus amigos
Porventura não é grande a tua malícia, e sem termo as tuas iniquidades? De todos os lados. Pressão interna, pressão externa. O livro de Jó foi escrito para nos ajudar a compreender que o sacrifício nem sempre é resultado do pecado pessoal. É interessante que o Jó termina o último capítulo dizendo: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Mas veja que interessante. Nós estamos falando de Setembro Amarelo. Apesar de todo esse cenário que ele viveu, 3 amigos se aproximaram dele: Elifas, Bildade e Zofar. Ao saberem do seu sofrimento, esses caras foram visitar Jó. E eu fiquei assim pensando justamente nisso, porque o que esses moços fizeram? Eles choraram, rasgaram as suas vestes, sentaram com ele em silêncio e ficaram ali vendo a situação dele. O texto do Jó, capítulo 2, 12, 13, diz assim: quando ao virem de longe, mal o reconheceram e choraram em alta voz. Cada um rasgou seu manto e jogou terra sobre a cabeça em sinal de luto. E sentando-se no chão, ficaram com ele 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe dizia uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. De longe eles avistaram Jó, viu o sofrimento de Jó, e sabe o que eles fizeram? Sentaram do lado do Jó. 7 dias. É muito bom ter amigo, gente. Como é gostoso ter amigo naqueles momentos de dores e dificuldades que a gente tem. O que acontece? Esses amigos ficam lá do lado do Jó 7 dias. E não falam nada. Só ali do lado. Eu não sei quantos aqui já passaram por perdas. Pessoas próximas que morreram. E é interessante que, se você perceber, todo mundo chega, acha-se no dever de ter que dar uma palavra para aquele que está vivendo um processo de perda. E nem sempre as palavras são as mais adequadas. Mas há pessoas que, com a sua sabedoria, com o seu silêncio, fazem uma grande diferença quando nós estamos sofrendo perdas e momentos difíceis. Sabe o que esses irmãos me chamam a atenção? É que esses amigos é aquele que tem a sua escuta ativa. Os amigos de Jó no início ouviram em silêncio. Um verdadeiro amigo não precisa ter todas as respostas, mas deve estar disposto a ouvir a dor do outro sem julgamento. O verdadeiro amigo é aquele que está perto. É aquele que simplesmente, com a sua presença física, pode ser um enorme conforto para quem está sofrendo. O verdadeiro amigo é aquele que demonstra empatia. É interessante que a tristeza deles era genuína ao ver o sofrimento do seu amigo. Eles se solidarizaram com a dor, na verdade, de Jó. Como é bom e importante quando a comunidade, diante do sofrimento que porventura a gente esteja passando, ela se envolve com a gente, demonstra carinho, se faz presente. Como é gostoso quando a comunidade se importa, quando a gente vive os dramas da gente. É isso que acontece com os amigos. Os amigos vão, escuta, chega perto, demonstra empatia. Os 3 amigos ficam ali dizendo assim: você, Jó, não precisa enfrentar o sofrimento sozinho. Em outras palavras, esses amigos e irmãos fizeram um papel de verdadeiros amigos. Coisa muito difícil nos dias atuais. Porque geralmente nós queremos o benefício dos amigos. E dificilmente a gente se dispõe para doar aquilo que a gente tem em relação aos nossos amigos. Está muito difícil. Morre alguém, e eu já falei isso aqui, né? Morre alguém, e eu já falei isso. Não tem coragem nem de passar para dar um abraço. E nem para mandar um recado.
Alguns lugares, o caixão está ali, ninguém aparece. Já vi situações constrangedoras como essa. Mas que bom, porque esses amigos fizeram uma intervenção gostosa durante 7 dias. Mas depois eles começaram a fazer uma intervenção falada. E aí os amigos de Jó tentaram intervir para consolá-lo. E eles começaram então a fazer algumas acusações. Um amigo verdadeiro pode intervir para ajudar, mas a intervenção deve ser feita com compaixão e com a sabedoria. E eles começaram a dialogar. E começou no diálogo, diante da miséria, um debate teológico. A teologia dos amigos de Jó era baseada na doutrina da retribuição terrena. Se alguém sofre, é porque pecou. Eles não podiam conceder que o homem justo pudesse passar por dor. E aí nós temos 3 personagens que eu quero falar rapidamente sobre esses personagens. Elifas buscou seus argumentos na sua experiência pessoal e na sua tradição. Esse amigo que a princípio estava sentado, ajudando, ouvindo, com uma escuta ativa, agora esse amigo já não mais faz isso. O que esse amigo faz? Ele começa a falar da sua experiência pessoal, começa a falar da tradição, e ele acreditava que Jó estava sofrendo por algum pecado que ele havia cometido, ou algum pecado que pudesse estar oculto. A fala dele se misturava com acusações, com conselhos, e se você me acompanhar no capítulo 4, verso 7, ele diz assim: pense bem, você já viu um inocente ser arruinado? Onde foi que os justos foram destruídos? Elifas sai do silêncio e começa um debate teológico justamente naquele momento de dor. Ele agiu como um amigo, se sente superior por sua sabedoria. Elifas age, irmãos, ali na sua intervenção, dizendo assim: eu conheço a tradição, eu tenho experiência. E ele age como um amigo, sentindo-se superior ao próprio sofrimento de Jó. Temos o outro amigo, Bildade. Foi mais direto e muito legalista, e ele acusa abertamente Jó de ter pecado. Olha o que ele disse: se os seus filhos pecaram contra Deus, ele os castigou por causa dos seus pecados. Ele vai profundo, diz assim: sabe por que você perdeu os seus filhos? Você perdeu os seus filhos por causa do seu pecado. Imagine, irmãos, um homem com toda aquela situação, com toda aquela dor, alguém chega e diz assim: seus filhos morreram por causa dos seus pecados. Eu me lembro de um velório que participei, e esse velório eu cheguei e alguém disse assim: pastor, cuidado do que você vai fazer e falar. Porque, olha só, uma pessoa havia matado uma outra, e o pessoal da rua de baixo está esperando passar o caixão para eles apedrejarem. Então, o senhor seja prudente naquilo que o senhor vai falar, porque, de repente, aquilo que o senhor for falar, o apedrejamento vai acontecer já. Não vai esperar passar lá. E aí eu ouvi conversa daqui, conversa dali, e pedi muita sabedoria na palavra. Foi um dia tenso, mas a palavra realçou de tal forma que não houve apedrejamento. No outro velório, eu fui com o suicídio de uma menina abastada financeiramente, cheia do dinheiro, e ela tirou a vida. E eu fiquei assim: e agora? O que falo diante do suicídio? E pedi muita sabedoria de Deus, porque nessa hora uma palavra pode trazer mais dor ainda. E aí Deus me deu uma direção de que eu não falasse do suicídio, mas falasse da vida. E eu falei da vida que Jesus tem para oferecer a todo ser humano. E, gente, foi um alívio quando eu acabei de falar, porque o ambiente estava tenso, difícil, a família esperando
palavras que pudessem confortar, as pessoas no corredores fazendo as maiores especulações por que ela havia suicidado. Porque geralmente é isso, né, irmãos? No suicídio, as pessoas começam a especular, fez por causa disso, brigou com o namorado, não, brigou com a mãe, brigou com o pai, enfim. E ali eu pedindo sabedoria, Deus, eu não sei o que eu faço, mas me dê sabedoria. Porque falar para um público desse, gente cheia da grana, de dinheiro mesmo, que perdendo a sua filha jovem, que dificuldade, irmãos. Eu fico pensando aqui, justamente nesse moço aqui do build-out. Alguém chega e aponta assim, sabe por quê que seus filhos morreram? Porque eles estavam todos em pecado. É o castigo de Deus para eles. Depois tem um outro, Zofar. Ele foi o mais duro ainda. Ele afirmou que Jó merecia um castigo ainda pior do que o que estava sofrendo. E incentivou a se arrepender imediatamente. Ele disse assim, olha Jó, esse castigo que você está vivendo aí é pequenininho. É café com leite, né? Na nossa linguagem. É pequeno. Você merecia e merece um castigo muito maior do que esse. Jó capítulo 11, verso 6 diz assim, Deus lhe revelaria os segredos da sabedoria, pois a sabedoria tem dois lados. Saiba então que Deus o está tratando com menos rigor do que os seus pecados merecem. Esse foi o argumento de Zofar. Embora tivessem boa intenção, falharam na sua abordagem. Eles transformaram a dor de Jó em um debate teológico, julgando ao invés de confortando. Que dureza. Eu não sei se você já viveu alguma situação semelhante, quando você estava passando por uma dificuldade, por um momento difícil, alguém, ao invés de estender os braços, colocou o dedo na ferida, para doer mais e para machucar mais ainda. É isso que estava acontecendo aqui com Jó. E quando a gente pensa então no Setembro Amarelo, a história de Jó nos ensina lições importantes que vão se aplicar ao nosso contexto. E algumas das lições eu quero compartilhar nessa hora. E uma delas é que o sofrimento nem sempre é culpa da pessoa. Assim como Jó, muitas pessoas que enfrentam angústias profundas não estão sendo castigadas por algo que fizeram. O sofrimento pode ter causas espirituais, pode ter causas emocionais, pode ter causas biológicas que escapam ao nosso entendimento. Julgar e culpar a vítima só aprofunda a sua dor. Há uns dias atrás eu visitei uma pessoa. E eu cheguei e disse para ela, eu vim aqui te visitar e eu não vim aqui discutir as questões que você está vivendo. Eu vim aqui para dizer para você que enquanto amigo, independente do que você me diga, se é verdade ou se não é verdade, o que acontece ou o que não acontece, eu sou seu amigo e estou aqui para estender os seus braços, para dizer que nós caminhamos juntos. A justiça decide os seus problemas, a justiça decide o que tem que ser, mas eu, enquanto seu amigo, conta comigo. Conta comigo. Sabe, meu irmão, quando a gente olha justamente para esse texto, o sofrimento nem sempre é culpa da pessoa. E aí a gente pode pensar também num aprendizado que a importância de escutar sem julgar as pessoas. A atitude inicial dos amigos de Jó foi maravilhosa, porque eles sentaram em silêncio. E é o que nós precisamos aprender. A pessoa que sofre precisa apenas de alguém que a ouça com compaixão, sem tentar oferecer soluções prontas ou culpar alguém. A nossa tendência, irmãos, quando nós estamos nos relacionamentos e as pessoas estão vivenciando sofrimento, seja quais forem, é nós nos fazermos de juiz e querer já dar a sentença para as pessoas, sem antes de ouvi-la, sem antes de ter uma escuta empática, sem antes de oferecer o nosso coração. A gente vai aprendendo à luz das Escrituras, que é interessante, me chama a atenção que nesse versículo 42, no finalzinho do texto, Jó, apesar de toda a
vizinhança que os amigos fizeram, sabe o que ele fez? Ele resolveu orar pelos seus amigos. Apesar dos seus amigos estarem ali torturando ele, machucando ele mais ainda, sabe o que ele resolve fazer? Ele resolve orar pelos amigos. E é nessa oração pelos amigos que Deus transformou aquela situação. Isso nos ensina, irmão, que mesmo em nossa dor, nós podemos nos voltar para Deus e interceder por os outros, porque a oração fortalece e nos faz realmente ser pessoas profundamente abençoadas. Há pessoas que vão por um outro caminho. Sabe qual foi a conclusão de Jó? Bem sei que tudo podes. No clímax dessa história, ele ouve a voz de Deus, ele pronuncia essa frase linda: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele não obteve, e aqui a gente não percebe que ele não teve a resposta do porquê do seu sofrimento, mas ele teve a revelação de que Deus é soberano, apesar do sofrimento. Talvez você esteja aqui hoje, meu irmão, passando por um sofrimento que você não entenda. E por mais que você possa prescrutar, você não vai descobrir por que você está sofrendo. Mas saiba que a história de Jó nos ensina, meu irmão e minha irmã, que Deus é soberano sobre os problemas e sobre as dificuldades que a gente enfrenta. Eu até escrevi aqui, grave isso: sua fé não estava baseada na compreensão das circunstâncias, mas na grandeza de um Deus que é bom, justo e onipotente. A restauração de Jó nos ensina que mesmo nas maiores perdas, Deus tem poder para nos restituir. E me chama a atenção que Jó começou a receber em dobro tudo que tinha antes. Recebeu uma nova família, ele foi recebendo de volta as riquezas, Deus foi restituindo ele aos poucos, o seu testemunho, a sua história. Deus pode renovar e abençoar, mesmo após as nossas maiores adversidades. Mas eu escrevi aqui assim: cuidado, nós precisamos ter um cuidado. A restituição de Deus não está sempre ligada a bens materiais ou a ausência de sofrimento. Às vezes a restituição acontece de uma forma muito mais profunda e espiritual, na paz que supera a perda. Porque é bem verdade que algumas perdas nós não vamos ter de volta. Mas a paz que Deus dá é muito superior àquele momento que nós estamos vivendo. Então eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que às vezes a restituição não acontece da forma que nós queremos. Mas esteja atento, porque de alguma forma Deus vai restituir algo para você, para a sua vida e para o seu coração. Me chama a atenção que há alguma coisa que nos sustenta no momento de dor. Sabe o que é? A graça de Deus. Você sabe que é aquele momento que a dor é tão intensa, tão grande, que você fala assim: eu não vou aguentar. E aí, de repente, Deus te dá uma força sobrenatural que você consegue enfrentar, você consegue passar aquele momento difícil. Sabe o que é isso? Chama-se graça de Deus. Por isso o apóstolo Paulo, ele enfrentou várias perseguições, prisões, dificuldades físicas. Ele orou a Deus 3 vezes para que removesse o espinho da carne, aquele sofrimento que o incomodava. E a resposta de Deus não foi a restituição ou a cura, mas uma promessa da graça. Talvez você esteja pensando assim: nossa, eu queria a restituição da mesma forma que Jó teve. Mas eu tenho certeza que você não quer passar pelos mesmos problemas que Jó passou. A pessoa fala assim: eu quero que restitui 7 vezes mais, né? É isso mesmo? A canção 7 vezes. Eu quero a restituição dos bens, eu quero a restituição do que eu perdi. E ele reivindica, reivindica, mas ele se esquece de que Jó teve de volta num sofrimento muito maior do que você está vivendo.
do que você está passando agora. Por isso, Deus falou assim para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus está dizendo então para nós dessa noite que Deus não removeu o sofrimento, mas prometeu dar a Paulo força necessária para ele suportar aquele momento difícil. Deixa eu falar uma verdade para você: nem sempre Deus vai dar aquilo que você e eu queremos, mas saiba que sempre a graça dele será fortalecedora para a gente enfrentar as maiores dificuldades e as maiores crises da vida da gente. A graça de Deus, ela é poderosa. A restituição não veio na forma de cura, mas foi no fortalecimento espiritual, no aprofundamento da sua dependência para com Deus. A restituição da sua dor pode não ser a cura imediata, mas o fortalecimento espiritual que vai nos aproximar de Deus. E é isso que você e eu precisamos. O fortalecimento de Deus dentro da gente, sabe, irmãos? Se virar tudo aquilo que nós queremos ou gostaríamos de restituição, glória a Deus. Se não vier, nós vamos estar firmes. Se não vir, nós vamos estar seguros de que nós estamos fortalecidos por dentro para enfrentar os ventos. Wesley, com certeza, teve momentos difíceis nos seus 40 anos de casamento. Eu ouvi algumas histórias, não é? Eu ouvi algumas histórias, Wesley. Trocou até de time já, né? Já até trocou de time. Ficou bem abalado comigo, andando no carro aí durante o período. A mulher dele deu uma olhadinha para ele assim, né? Wesley, volta para suas origens, Wesley, né? Nada de cantar música no carro com o pastor, não. Estava cantando as músicas lá no carro com o pastor. Mas o que eu quero dizer, Wesley, é que em alguns momentos da história, se vocês dois não se fortalecessem por dentro, pedir força de Deus, vocês não conseguiriam estar aqui nos 40 anos, celebrando nessa noite a presença de Deus e um casamento. Deixa eu falar para você que está aqui e vivendo alguma crise difícil na sua vida. Eu tenho certeza que não tem ninguém aqui vivendo a crise de Jó. Mas eu tenho certeza absoluta que eu estou falando para pessoas que também precisam de ser fortalecidas espiritualmente por dentro. Porque só alguém fortalecido por dentro, irmão, vai poder vencer os ventos de fora. Não adianta com a sua força, com a sua experiência, com a sua intelectualidade, com os seus argumentos, tentar vencer. Eu coloquei aqui alguns desafios para a nossa vida. E dentro desse desafio eu escrevi assim: seja um amigo de verdade. Para de falsidade. Ninguém precisa de amigo falso. Larga de ser falso. Seja transparente. Seja honesto. Converse com honestidade. O amigo de verdade não julga, mas ele está presente na hora que é necessário. Então, ser um amigo de verdade é estar presente na hora que o amigo precisa. Chega de discurso de amizade. Balela. Chega de papo furado. Ah, você é meu amigo, não sai do meu coração. Mas ele está lá, ó, sofrendo, e você está aqui, só desfrutando. E você é duro hoje, nessa noite. Não tem coragem de mandar um recado no WhatsApp. Um recado no WhatsApp. Que não precisa nem sair de casa e nem gastar dinheiro. Seja amigo de verdade. O mundo precisa de verdadeiros amigos, irmãos. A igreja precisa acordar que ela tem que ser instrumento dessa amizade. Um amigo não precisa de ter todas as respostas. E basta estar presente. Amigo é aquele que está presente. Às vezes ele nem tem respostas para o outro amigo, mas ele está aqui, ô! Seja o abraço, o ouvido e a presença de alguém que precisa. Sua amizade pode ser o farol na tempestade de alguém. Mês de setembro. As pessoas precisam de amigos. Tome a iniciativa de ser um. Outro desafio. Abandone o legalismo.
Não baseie sua fé em sistemas de causa e efeito, mas na misericórdia e soberania de Deus. Confie na soberania de Deus. Mesmo que não compreendamos o propósito do nosso sofrimento, podemos confiar que Deus tem o controle de todas as coisas. Mesmo que você não saiba. Mas eu quero dar um recado para todos nós que estamos aqui, passando, enfrentando por alguma dificuldade, que a gente não sabe até onde vai. A sua história não termina aqui. O porquê pode estar oculto, mas deixa eu falar uma verdade para você: a mão de Deus nunca estará. Olha o que diz Isaías 5:9. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Eu me lembrei, quando estava preparando, já contei essa experiência e vou contar de novo. Quando eu sofri um acidente, indo da igreja para minha casa, numa Kombi, e veio um micro-ônibus e bateu na Kombi. Eu fiquei, a princípio, com a perna agarrada, sem poder sair. E foi realmente um momento muito ruim, horrível. E nessa história toda, veio uma senhora que eu nunca mais vi, não sei quem é, e pegou na minha mão. Eu nunca mais esqueci. E ela disse assim: fica tranquilo, vai dar tudo certinho, Deus está conosco. E ela começou a falar uma opção de palavras, e eu ali naquele momento, ali preso na ferragem, ouvindo às vezes o zum. E gente, aquilo foi tão bom, que já se faz aí 16, quase 21, mais de 20 anos. Eu nunca mais esqueci daquele gesto carinhoso daquela mulher, nunca mais de 20 anos. E ela com carinho, apertando a minha mão. Como foi impactante aquele jeito carinhoso dela comigo. A gente vai trazendo algumas coisas à memória que são importantes para nós. Mas eu não gostaria que você saísse daqui hoje do jeito que você entrou. Mas eu gostaria de provocar você a pensar. Em momentos de sofrimento, você busca ajuda ou se isola? Se no momento de sofrimento você se isola, é porque tem alguma coisa que precisa ser mexido no seu interior. Se você busca ajuda, eu vou dizer que você está no caminho certo e correto. Porque só vai ser ajudado quem se abrir para ser ajudado. Você tem sido um amigo que julga ou que apoia os outros? Porque isso é muito forte. Você tem sido aquele amigo que conta comigo? Ou você mais julga do que ajuda? Se você continua julgando mais do que ajudando, é porque tem alguma coisa errada dentro do seu interior que precisa ser mudada. Pastor, você está pegando pesado? Não. Eu coloquei aqui: sua fé em Deus depende de entender as razões do seu sofrimento. Você está fazendo a pergunta errada. Saiba que a graça de Deus te basta e é tudo que você precisa, e ponto final. Eu coloquei aqui motivos de oração. Aí eu coloquei aqui pessoas que estão em sofrimento e angústia, que precisam encontrar consolo e esperança em Deus. Pode ser que haja pessoas aqui. Eu coloquei orar pela igreja para que seja uma comunidade de apoio e compaixão, e não de julgamento. Para que Deus nos ajude a sermos amigos que ouvem e intercedem ao invés de acusarem. Eu vou encerrando a minha palavra nesta noite, falando do que o meu irmão Kleber falou comigo há uns dias atrás.
acredito que todos saibam, né? O Kleber passou por uma cirurgia, e se você der uma olhadinha no peito dele, tem um rasgado grande, de vez em quando o pastor dá um tapa aí nesse, né? Sem querer, tem um rasgado grandão assim. E aí, ele me contou, pastor, sabe aquele dia que o senhor foi lá no hospital? Lembro. Eu visitei o Kleber de um horário não normal e não convencional. E para mim entrar, eu precisei pedir autorização. E o enfermeiro então ligou para um outro para me autorizar e ele estava ouvindo a conversa. O enfermeiro estava falando assim, poxa, mas vem visitar essa hora? E ele escutando. Poxa, mas não tinha outro horário para fazer visita a ele? E aí, conversando, trocando ideia, e ele escutando. Aí ele me falou, pastor, aquela hora eu falei assim, podia ser o pastor Marcos para me visitar, né? E eu estou precisando tanto. Precisava tanto que o pastor me visitasse. Isso mesmo, Gabi? De repente, quem chega lá é o pastor Marcos para visitá-lo. E sabe o que eu fiquei pensando então, irmãos? Que como Kleber, há muitos de nós que estamos precisando também de um carinho, de uma palavra, de uma mensagem, de um estar presente, de um abraço, de um ouvido. Muitos de nós. E que nem sempre a gente faz isso com todo mundo. Nem sempre a gente se lembra de todo mundo, mas eu gostaria que a gente saísse daqui, dessa noite aqui, olhando para os lados. Quem está do meu lado? Esse vai ser o seu objeto de amor durante essa semana. Alguém que você vai orar por ele, alguém que você vai mandar um recadinho por ele, alguém que você vai se abrir por ele, alguém que Deus vai usar para ser instrumento de bênção na sua vida.